Retiro 2025, Easy Bangu convidou Easy Niterói, Easy Imbariê. E aí nós convidamos nada mais, nada menos do que o nosso mega pastor Wesley Lopes. Então, irmãos, para a gente falar um pouquinho sobre a participação do pastor Wesley no nosso culto hoje, primeiro dia, segundo culto, parece que já é o final. Do jeito que foi, parece que é o final, o último dia de culto, e é o segundo dia, ou melhor, o primeiro dia, segundo culto. Pastor Wesley, ele é do projeto Mevan de Campo Grande. Então, antes de tudo, a gente vai correr, porque o diretor falou que é só 5 minutos. Ele vai falar um pouquinho do Mevan para a gente. Olá, queridos, a graça e a paz de Cristo seja com todos. Bom, o pastor Luiz Hermínio, né? Ele é o nosso pastor. Ele é um homem que tem tocado o Brasil, as nações e o mundo, né? Com a visão que Deus deu para ele. Hoje a gente caminha debaixo, né? Da unção, da visão do nosso pastor, que tem sido bênção, não só para a nossa casa, mas também para o Brasil, para as nações. E para mim é um privilégio, é um prazer, é uma honra poder estar caminhando debaixo, né, dessa unção do nosso pastor. Aqui em Campo Grande, no Rio de Janeiro, com o Mevan Campo Grande. Tem sido dias assim intensos, tem sido dias de direcionamento, tem sido dias que Deus tem trago para a gente muita clareza e muita lucidez a respeito daquilo que ele está fazendo. Então, é sobre isso. Se quem quiser conhecer um pouco mais, bota lá nas redes sociais, Mevan Campo Grande, que vai ter ali um leque aí de informações a respeito da nossa casa. Você que está assistindo esse vídeo, você não tem noção do que acabou de acontecer aqui agora. Pastor Wesley trouxe o capítulo 6 do livro de Mateus, texto clássico, super enriquecido na borda de tudo que você entende do que é a palavra de Deus para a sua, para a minha e para a nossa vida. Então, assim, venha o teu reino. Pastor, se eu fosse dar um título para a mensagem do Senhor hoje, seria arrependimento. É o que Deus espera de você. É isso. Estaria certo? Certíssimo. Certíssimo. Porque essa é a primeira mensagem de Jesus, né? Quando a gente vê ali Jesus, ele vai ser batizado. E quando Jesus ele é batizado, ele vai trazer esse fundamento, né? A primeira mensagem de Jesus é isso. Arrependei-vos porque está próximo de vós, ou está chegando a vós o reino de Deus, né? Então, como que o reino do Pai ele é manifestado? Através do arrependimento, né? Então, quando Jesus ele está ali trazendo clareza em Mateus capítulo 6, ele está trazendo primeiro uma denúncia, ele está dizendo, não seja como eles, não se assemelham a eles, porque esses já estão recebendo a sua própria recompensa, eles oram em pé na sinagoga, eles dão, né, a ajuda por necessitado e fazem uma festa, fazem uma larida, e Jesus fala, não é sobre isso, eles já estão recebendo a recompensa dos homens, mas tem uma recompensa que ela está no Senhor. Ela vem do Senhor. E quando Jesus começa a falar da recompensa, ele vai falar da geração do quartinho, da geração que se move no secreto, com o Pai no secreto. Esses estão sendo recompensados pelo Senhor. Então Jesus ele faz esse trocadilho. E quando chega em Mateus capítulo 6, verso 9, a partir do verso 9, ele vai começar dizendo, olha, quando vocês forem ao Pai, quando vocês forem a Deus, vocês vão por esse caminho, ele nos dá um caminho. E quando ele começa falando, ele vai trazendo clareza a respeito sobre a oração do Pai Nosso. Ele começa dizendo, né, Pai nosso que estás no céu. Então ele começa trazendo uma lucidez, uma clareza que a oração do Pai Nosso é a oração dos filhos, que reconhece Deus como Pai, mas também se reconhece num posicionamento como filho. Olha, do Pai, eu sou filho, eu sou herdeiro, né? E quando ele chega nesse lugar, ele vai dizer, santificado seja o teu nome. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, o primeiro fundamento dessa esfera de Deus que Jesus ele traz com clareza é sobre a santidade, é sobre a santificação. E isso, nos dias atuais da igreja atual, ela tem descartado esse elo de santificação, esse elo de santidade. A Bíblia fala que sem santificação ninguém verá o Senhor, né? Qual é o elo que aproxima o homem de Deus? É o arrependimento. Qual é o elo que afasta o homem de Deus? O pecado. E quando Jesus ele continua, ele vai dizer ali, venha a nós o teu reino. A palavra original do reino ali é basileia, né? Governo de Deus. Então, quando Jesus ele fala, venha sobre nós o teu reino, ele está dizendo, venha sobre a humanidade, venha sobre os filhos o governo de Deus. Para que se cumpra o quê, Reinaldo? A vontade de Deus. Então, Jesus está nos ensinando que um homem que anda sobre o governo de Cristo, o governo de Deus,
ele só se move por uma vontade, já não é mais a vontade dele, é a vontade de Deus. Então, no reino de Deus, só tem espaço para uma vontade, que não é nem a minha, nem a sua e nem de quem nos ouve. É a vontade de Deus. Então, na realidade, a vontade de Deus, ela é estabelecida onde, Reinaldo? No arrependimento. Tem uma coisa, para não ficar muito prolongada aí, mas tem uma coisa que Davi ele vai trazer uma expressão muito forte. Que quando ele fala assim, ó, há um coração contrito e um espírito quebrantado, Deus não rejeita. Então, você quer atrair Deus? Se arrependa. Se arrependa, porque quando a gente começa a se arrepender, a gente começa a ter aquilo que o apóstolo Paulo fala, né? Que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza confessada, na nossa fraqueza assistida. Então, quando a gente anda nesses lugares de arrependimento, o reino dos céus, a vontade dos céus, ela começa a ser estabelecida. Porque eu estou me arrependendo de quê, Reinaldo? Eu me arrependo de algo ruim que eu me tornei, ou de alguma coisa errada que eu fiz. Então, se eu me arrependo, eu estou dizendo para Deus, Deus, eu não quero mais isso. Então, só tem uma forma de eu transicionar isso, é quando vem a vontade de Deus nesse lugar, que eu entrei nesse lugar que eu fraquejei, Deus estabelece a sua vontade ali, já não é mais a minha vontade, é a vontade de Deus, automaticamente essa pendência vai estar resolvida. Então, foi basicamente isso, né, que a gente ministrou, né, que quando o reino de Deus ele se manifesta, tudo que está à nossa volta, ele passa a estar santificado. E aí a gente começa a viver dias extraordinários na presença de Deus. Tudo isso foi transmitido, se você quiser assistir um pouco mais, vai estar no YouTube, não está, diretor? Está no YouTube, debulhado, para você poder anotar, pausar, ouvir de novo. Um ponto importantíssimo da mensagem hoje, pastor. E esclarecedor, que trouxe de uma maneira diferente, uma coisa que a gente já ouve. Sim. O senhor falou a respeito do filho. O filho chega no restaurante e ele pede o que ele quer comer, mas ele não paga, ele não tem dinheiro. É o pai que paga. Teu pai que paga. Pode pedir. É Isaías 55, né? Isso que eu toquei hoje foi uma experiência que eu tive com a minha família, né? Numa programação que eu fiz com a minha esposa, os meus filhos entraram no meio, né? E mudaram toda a programação. E quando eu me vi assim, eu fiquei meio frustrado. E quando eu me vi, eu estava numa mesa sentado, os meus filhos com a programação, escolhendo o cardápio. E eu pensei na hora, falei, cara, mas eles não pagam R$1. Mas eles pedem, eles falam o que eles querem comer, eles se envolvem no que eles querem comer. E automaticamente ali Deus me trouxe uma revelação. Que esse é o lugar dos filhos, Reinaldo. É os filhos que estão usufruindo da mesa, pedindo o cardápio, mas sem R$1 no bolso. E Isaías 55, Deus fala sobre isso, né? Venham, comam, compram sem dinheiro, pão e leite, né? Então, assim, são essas equações que a gente precisa entender para desfrutar. Por isso que Jesus ele fala ali, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então já está pronto. A gente só precisa estar posicionado para receber. É o que Gálatas vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer, se o herdeiro for um menino, ele nada difere de um escravo, mesmo sendo ele dono e senhor de tudo. Ele é dono e senhor de tudo, mas ele não tem a vontade estabelecida, ele precisa de um tutor para decidir por ele. Essa não é a mentalidade dos filhos maduros, os ruióis. Essa é a mentalidade dos meninos, né? Daqueles filhos que ainda não têm maturidade de decisão. Né? Então, foi basicamente sobre isso aí que foi um ponto crucial. Uma outra coisa para a gente entrar aqui no final, já que o diretor está fazendo sinal para mim, é o seguinte. O senhor falou outra coisa também sensacional. O pastor Neilson ministra muito isso sobre a igreja, porque você é abençoado para abençoar. Sim. Então você já é abençoado. Sim. E aí o senhor tocou nisso e trouxe mais um adendo, engordou essa mensagem, dizendo o seguinte, Deus não quer te abençoar porque Ele já te abençoou. Sim. Ele quer mudar a tua mente, mudança de mente, para você entender que a bênção você já tem. O que Ele quer é que você se arrependa. Toca nisso para a gente fechar, pastor. É sobre isso, né? Na realidade, tudo que a gente está falando, nós estamos falando de um senso. O que falta na igreja hoje? Uma maturidade. A Bíblia fala que o povo perece, por quê? Porque lhe falta o conhecimento. Na realidade, a gente adora um Deus tão grande que parece que não tem o poder de fazer nada na nossa vida. Né? Eu vou abrir e fechar um aspas aqui. Quando Davi ele é levantado por Deus para ser rei, Davi vai chegar numa guerra. Ele tem um gigante que oprimiu todo mundo. Um gigante botou todo o povo de Deus, abre e fecha aspas, já cativo. E Davi chega lá como marmiteiro, né? Ele vai levar a comida dos seus irmãos. E quando ele vê, ele pergunta ali, mas o que está acontecendo aí?
Quem é esse? É Golias. Esse gigante. Quem está oprimindo o povo? Aí Davi falava assim, o que vai ganhar o homem que derrotar esse gigante? Olha a mentalidade de um menino. Ele não é guerreiro. Ele não tem estratégia. Ele é um marmiteiro. Ele foi lá levar a comida dos irmãos. Mas que é esse? Ele vai em 3 pontos diferentes da batalha, ele faz a mesma pergunta. O que vai ganhar? Vai ficar muito rico, muito poderoso, vai casar com a filha do rei. Mas o que vai ganhar? Aí ele fala, eu vou lá derrotar esse cara. Por quê? Exatamente, mentalidade. Enquanto aquele todo o povo, o exército, Saul, todo o governo, todos os guerreiros se submeteram à prisão, vamos dizer assim, ou cativo de Golias, o menino chega com uma mente de filho, com uma mente de governo. E quando ele entra no campo da batalha, ele vai ter um conhecimento que eles não tiveram. Ele vai dizer assim, Reinaldo, quem é esse incircunciso para aprisionar o povo do Senhor? O que Davi está dizendo, Reinaldo? Ele não tem aliança. Eu tenho. Ponto, conhecimento. Ele vai dizer, ainda hoje, eu vou deitar esse gigante e vou arrancar a cabeça dele e dar para os corvos comerem. Qual é o segredo de Davi? A força? Não. O hábito da guerra? Não. Ele não era um guerreiro. Ele era um pastor de ovelhas. Qual é a filosofia, o conhecimento dele? Eu tenho aliança. E se eu tenho aliança, hoje esse gigante vai cair por terra. Então é exatamente essa mentalidade. Quando o Romanos vai dizer ali, o apóstolo Paulo ele vai trazer essa clareza, é sobre conhecimento, entendimento. Ele vai dizer assim, que para que a gente possa experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, primeiro, o meu culto tem que ser um culto racional. Culto racional. Então o que é um culto racional? O que eu estou fazendo aqui? Esse é o primeiro ponto. Quem eu estou adorando? Culto racional. Quem é o Deus que eu adoro? Qual é o fundamento? Sobre o que ele se move? O que me aproxima dele? O que me afasta? Qual é a oração que eu tenho que fazer? Qual é o tipo de adoração? Qual é o tipo de posicionamento? Qual é o tipo de coração? Qual é o tipo de mente? Isso é racional. Quem eu sou na presença de Deus? Eu sou um santo, um profano? Quem eu sou? Quem eu sou é da forma que eu entro. Então, se eu sou um mentiroso, eu não vou entrar aqui como um pau, não. Se eu preciso de ajuda, eu sou mentiroso, eu preciso de libertação nesse lugar. Isso é culto racional. Aí vai dizer que o culto tem que ser o culto racional, santo, santificado e agradável ao Senhor. E quando eu entro nesse lugar, com esse posicionamento, com essa mentalidade, esse sacrifício, não importa, Deus não está à procura, Reinaldo, dos perfeitos. Ele está à procura dos sinceros, dos homens que vão entrar na presença dele quebrantado. Senhor, eu me afastei, eu pequei, eu estou em densas trevas, eu estou cativo, preciso de libertação, me arrependi. Entrei nesse lugar, eu acessei um lugar, culto racional, onde a vontade de Deus vai ser estabelecida. E como que a vontade de Deus ela é estabelecida na minha vida? Quando começa a haver uma transformação da minha mente. Aí a minha mente sai, a minha vontade sai e ela é transicionada na vontade de Deus. Aí eu começo a experimentar uma vontade que já não é mais a minha. Ela é do Senhor e ela é boa, perfeita e agradável. Por isso, Reinaldo, para a gente finalizar, que a primeira pregação de Jesus é: venha sobre nós, teu reino. Eu preciso, Senhor, andar de volta debaixo do seu governo. Por quê? Gálatas capítulo 5 vai dizer que o último fruto do Espírito é o domínio próprio. Isso é muito interessante. Quando Deus ele cria Adão, ele vai dizer para Adão, Adão, domine tu sobre todas as coisas. Deus não revogou isso. Deus não quebrou isso. O homem que saiu desse lugar. A terra clama, a terra chora, a terra geme. Por quem? Pelos ruiós, pelas manifestação dos filhos de Deus. Quem são esses? Os homens que vão dar governo de novo. Os homens que vão trazer esse domínio de volta sobre toda a extensão do planeta Terra. Então, quando Deus ele criou o homem para domínio. Agora, quando a gente vai para Gálatas capítulo 5, tem o Espírito Santo me ajudando em um fruto. Domínio próprio. Ou seja, o homem que Deus criou para governar sobre tudo, hoje ele não tem nem mais o domínio de si mesmo. Essa é a extensão da igreja de Jesus. Por isso que ela precisa de quê, Reinaldo? Arrependimento. Para fazer o techuvá, voltar de volta para casa, voltar de volta para Deus e voltar de volta para esse lugar onde Deus estabeleceu o homem, a sua imagem, a sua semelhança, o sal da terra, a luz do mundo, Cristo em nós, a esperança de uma glória em um lugar de governo. Que clareza bíblica. Arrependimento é o caminho mais curto para você se chegar para Deus. Agora, para a gente fechar, eu quero que o senhor fale uma coisa que o senhor não falou no culto hoje e que eu também não toquei no assunto aqui, sobre arrependimento. E a gente fecha em poucas palavras, pastor. O que o senhor não falou lá no culto, não falou aqui agora, porque eu não dei oportunidade, mas o senhor quer falar, eu quero falar sobre isso. Está faltando falar sobre arrependimento nesse tópico, nesse assunto.
para todo mundo que está ouvindo a gente entender. Tanto os que já conhecem as Sagradas Escrituras, quanto aqueles que ainda não conhecem. Arrependimento para todos, o que o senhor ainda não falou. Reinaldo, quando a gente fala de arrependimento, quando a gente fala a palavra arrependimento, parece ser algo muito curto. Mas na realidade essa é a extensão dos filhos maduros. Tá? Porque o arrependimento ele vai me manter em um lugar onde Deus orquestra a bênção, onde Deus purifica, onde Deus lava, onde Deus limpa, onde Deus revigora as nossas forças. Tudo isso acontece no arrependimento. Eu sempre falo lá na igreja para minha comunidade local, cara, vocês querem prosperar? Se arrependa. Vocês querem ser usados por Deus? Se arrependa. Vocês querem ser enviado por Deus? Se arrependa. Isaías, ele está lá, ele está profetizando. Ai de ti, prostituta. Ai de ti, homicida. Ai de ti, falso profeta. Ele está arrebentando todo mundo. Está lá. Só que quando ele chega em Isaías capítulo 6, se eu me falo a memória, acho que é 6. Ele vai dizer, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Deu ruim. Agora ele não vai dizer mais, ai de ti. Porque agora ele está na presença do Senhor e é aquilo que eu falo. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Quando o reino de Deus ele se manifesta, ô Reinaldo, tudo é santificado. Tudo tem que ser santificado. Tudo tem que ser purificado. Então, quando aquela glória ela é manifestada naquele dia para o profeta, ele se assusta, ele treme, ele vai dizer o quê? Ai de ti não. Ai de mim que vou perecendo. Maldito homem que eu sou. Por quê? Aí ele começa a reconhecer. Eu denunciei no nome do Senhor, eu bati nos meus irmãos e a denúncia dele não estava errada. Não estava errada. Ele só não se incluiu nela. Só que quando ele vê o Senhor, ele vai dizer assim, maldito homem que sou, porque eu vou perecendo. Por quê? Porque, Senhor, eu habito no meio de um povo de lábios impuros, mas meu lábio também é puro. Eu também sou igual a eles. Aí aqui vem um elo de arrependimento. Aí a Bíblia vai dizer que Deus ele pega a brasa, tira a brasa viva, toca nos seus lábios, e de repente a visão não acaba. Ele está ali, Deus vai fazer uma reunião ali, e está Deus ali fazendo, e agora o que a gente vai enviar? Que Isaías está lá olhando. Só que agora ele está habilitado. Agora ele está habilitado. Senhor, envia-me a mim. Aqui, ó. E esse homem vem e tem ali as revelações, tem ali uma importância sobrenatural. Que começou aonde? Numa profecia? Não. Começou no arrependimento. Então, assim, toda essa extensão do arrependimento, se você for... A Bíblia tem vários ângulos. Se você for olhar a Bíblia com todos os elos, você vai encontrar arrependimento em tudo. Em tudo. Em tudo. A descida do Espírito Santo, o Pentecoste, tudo tem arrependimento. É um homem que vai ofertar e ele é um levita, ele não podia ter herança. Ele tem herança, o que ele está fazendo? Ele está se arrependendo. Ele diz, o que está acontecendo? Tem uma coisa acontecendo diferente aí. Ele volta para cá. Ele vem para um lugar de arrependimento, vende tudo, coloca aos pés dos apóstolos. Quem vai ofertar depois disso? Ananias e Safira. Mas quem foi que passou de Ananias e Safira? Barnabé. Ele levou o nível lá em cima. O sarrafo ficou lá em cima. Aí veio alguém ali acender fogo estranho, o que acontece? Morreu. Porque o que veio antes, elevou o nível. Então, automaticamente, toda a extensão do arrependimento vai trazer uma manifestação sobrenatural da glória de Deus. Bom demais. Ó, se você quer um pouco mais sobre essa revelação do arrependimento, vai lá no YouTube, Retiro 2025, Easy Bangu, primeiro dia, segundo culto, Pastor Wesley. Bom demais estar com você. Um tchau. E toca o sininho e dá o like. Eita, eu sempre quis falar isso. O céu tá pronto. Eita, bora, glória. Deus te abençoe.